Bom, gente, então, 10h05, acho que a gente pode começar. Inicialmente, eu gostaria novamente de dar boas-vindas a todos e todas, agradecer a participação de todos aqui no nosso webinar. Eu sou Roberta Simonetti e, junto com Eduardo Cury, aqui presente também, nós estamos coordenando o grupo de trabalho de finanças verdes do LAB. E vamos também fazer a mediação hoje desse painel. Bom, para contar um pouco para vocês, essa série de mesas temáticas é uma iniciativa do GT de Finanças Verdes, do subgrupo de mercados de carbono, e é também uma contribuição do LAB para a gente aprofundar o debate sobre temas importantes que foram apontados pelos membros desse grupo e também em continuidade ao trabalho realizado nos ciclos anteriores. Acho que vale a pena a gente destacar um pouco a atuação do LAB. Acho que a maioria de vocês, talvez não todos, saibam, mas o LAB, o Laboratório de Inovação Financeira, é um fórum multissetorial, um espaço de diálogo que une instituições públicas e privadas para promover inovações no âmbito das finanças sustentáveis no Brasil. O LAB iniciou suas atividades em 2007 a partir de uma parceria entre BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a BDE, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, e CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. E em 2019 também passou a contar com o apoio da GIZ. A forma de atuação do LAB é por meio de grupos de trabalho que juntos tentam, então, promover as finanças sustentáveis por meio dessa participação voluntária e colaborativa dos seus membros. E o LAB busca desenvolver, então, soluções de financiamento que vão ajudar a ampliar a canalização de recursos, seja do sistema financeiro ou do mercado de capitais, a projetos com adicionalidades socioambientais e, dessa forma, poder contribuir com a transformação econômica e social no nosso país. Bom, é também importante destacar que nesse fórum participam várias entidades do governo, dentre as quais ministérios, reguladores como o Banco Central, Previc, SUSEP, além da CVM. Bom, a gente também tem aqui a participação de associações representativas, bancos públicos e privados, infraestruturas de mercado financeiro, bancos de desenvolvimento e agências de fomento, além de consultorias, escritórios de advocacia, empresas e organizações da sociedade civil, além de membros da academia. Então, aqui, essa é a nossa segunda mesa temática em mercados de carbono. A primeira tratou do tema de infraestruturas de mercado, da geração dos créditos, da originação dos créditos até a comercialização. Bom, como vocês sabem, esse tema ele tem ganhado muito destaque e avançado bastante no Brasil, e nos últimos anos o LAB contribuiu para a ampliação desse conhecimento por meio de webinários e publicações. Também é importante a gente ressaltar que esse ano foi lançada uma publicação que tratou de alguns temas essenciais para os mercados de carbono, como a questão da natureza jurídica, aspectos tributários e também questões fundiárias. Bom, a proposta das mesas temáticas, então, em mercado de carbono, é ouvir especialista a respeito de temas que são essenciais para o desenvolvimento desse mercado. Como a gente falou, essa é a segunda mesa temática e o foco aqui vai ser projetos de geração de carbono, né, gerações de crédito de carbono. Então, a gente vai falar da escolha dos projetos, desde a escolha dos projetos, a sua implementação, até a questão do financiamento. Vamos abordar questões como quais foram os desafios enfrentados no desenho e execução dos projetos, como foram superados e como atrair investidores. Ou seja, a gente espera aqui conhecer um pouco do caminho das pedras e também das pedras no caminho. Bom, então acho que a gente vai dar início ao debate. Para isso, a gente vai começar com a apresentação de 3 projetos de geração de crédito de carbono, e para isso a gente convidou 3 desenvolvedores que vão compartilhar um projeto cada um. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai ter a participação do Flávio Ogivos. O Flávio é gestor de florestas da Future Carbon, ele é advogado de formação, com especialização em direito ambiental e mestrado em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável.
Ele é membro da LACLIMA e da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. Nós temos também aqui a presença do Munir Soares. O Munir é sócio fundador da Sistêmica. Ele possui mestrado e doutorado em Energia e Mudanças Climáticas pela Universidade de São Paulo e conta com mais de 15 anos de experiência como estrategista de baixo carbono, gerenciando carteiras de projetos de empresas e também de organizações da sociedade civil na América Latina. E, em terceiro, a gente vai ter a apresentação do Bernardo Matar, que é líder de estruturação da EcoSecurities e desenvolveu a sua carreira na área financeira, com foco em estratégias, planejamento e valuation. O Bernardo é bacharel em gestão empresarial pela UFRJ e possui mestrado em finanças pelo CIF, na CIF Business School. Bom, em seguida nós vamos convidar duas instituições financeiras para contar um pouco sobre a sua atuação e estratégia no mercado de carbono, como eles estão pensando em financiar os projetos e também falar um pouco dos desafios da gestão dos riscos associados a esses projetos. E aí nós vamos ter a participação da Mariana Bloomfield, que é analista do BNDES no Departamento de Mudanças Climáticas, que faz parte da área de transição energética do banco. A Mariana é formada em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro. E do Gabriel Gertmann, que é analista de investimentos sustentáveis e de impacto do BTG Pactual, focado em mercados de carbono. Antes de ingressar no BTG, o Gabriel trabalhou na TRE Investimentos e ele é bacharel em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu gostaria só de lembrar aqui aos participantes que estão aqui nos ouvindo hoje que eles podem utilizar o chat para fazer perguntas que, mais tarde, na hora das perguntas, vão ser encaminhadas aos participantes, aos painelistas. Eu lembro também que a reunião está sendo gravada, que as apresentações, quando autorizadas, serão disponibilizadas para esse grupo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter 10 minutos para a apresentação de cada pergunta, de cada projeto, e em seguida passaremos ao outro bloco. Bom, só fazendo aqui um esclarecimento, não é no chat, é no Q&A do Zoom. Bom, então eu gostaria agora de convidar o Flávio, da Future Carbon, para iniciar a sua apresentação. Flávio, agora é com você. Olá, antes, a todos. Roberta, pela introdução, pela apresentação. Antes de tudo, agradecer, Roberta, Eduardo, Nilce, o trabalho que vocês vêm conduzindo à frente do Lab, muito importante para toda a nossa sociedade, e agradecer também o convite, né, para compartilhar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. Você já comentou sobre as nossas formações, né, Roberta, mas eu acho importante dizer que eu estou na área de conservação em terras privadas há um pouco mais de 20 anos e vendo a dor, né, dos particulares que fazem conservação em relação à viabilidade econômica da conservação. E pensando o mercado de carbono hoje como o principal veículo de financiamento da conservação, a gente tem a necessidade de olhar para inovações, né? Pensar na situação específica do Brasil e entender como é que a gente democratiza acesso ao mercado de carbono, né? Pensando que, do ponto de vista da conservação florestal, não é só as áreas que possuem pressão de desmatamento que importam, né? Quer dizer, as áreas que são elegíveis para programas de redução de emissões por desmatamento ou degradação, mas que as áreas que não têm pressão de desmatamento espalhadas pelo Brasil, seja no coração da Amazônia, seja nos outros biomas, ou mais na região sul-sudeste, essas áreas também apresentam uma contribuição relevante e significativa para a questão climática, e a ideia de apresentar o projeto Cristalino aqui é falar um pouco sobre um case de inovação, né? Geralmente, o mercado demanda a inovação, quando a inovação surge, precisa de um case para comprovar a inovação. Então, felizmente, hoje aqui a gente tem as duas coisas para mostrar, e como o tempo é curto, eu já vou dar início
a apresentação falando um pouco sobre, enfim, o desafio, né, que a gente tem. Isso aqui já está bastante claro para todos nós, né, a questão da necessidade de reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, remover carbono da atmosfera, né? Então, tem uma série de dados aqui, depois essa apresentação vai ficar disponibilizada para todos, e detalhe a gente pode pegar depois. Então, essa metodologia para remoção de carbono em áreas de conservação privada, a SCM 0003, é uma metodologia que ela permite o cômputo da remoção de carbono por áreas de conservação privada, de vegetação primária e secundária, e com isso a gente tem a geração dos créditos removals, né? Então, essa metodologia ela foi validada pela Social Carbon e foi publicada em fevereiro desse ano, e esse é o primeiro projeto. O status desse projeto, eu vou falar um pouco mais para frente, ele está prestes a ser validado com auditoria. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o standard, né, a Social Carbon, a escolha da Social Carbon, né, tem alguns fatores, eu vou passar rapidamente por isso, a questão de diversificação, de tipo de metodologia e também de standard, né? A gente sabe que a Verra ocupa o maior espaço do mercado e é importante a gente olhar para outros standards que vêm fazendo um trabalho bastante sólido, bastante consistente. O fato da Social Carbon ter DNA brasileiro, né? A Social Carbon nasceu em 2000 como um standard de co-benefício, em 2020 passou a ser full standard, né? O impacto social aqui é intrínseco, a gente não consegue gerar o crédito de carbono se não cumprir os requisitos de geração de impacto social e monitoramento desses indicadores socioambientais, né? A Social Carbon, ainda enquanto co-benefício, já foi adotada em 4 continentes, em mais de 63 projetos, enfim, ela tem todo um histórico, e recentemente, em 2020, ela resolveu se tornar um standard completo. Ela apresenta como diferenciais uma transparência muito grande na relação com os corpos de auditoria, né? Então, ela tem uma plataforma, ela facilita, é tudo muito ágil, é bastante interessante a maneira como ela conduz essa relação dos desenvolvedores com os auditores. E ela usa a tecnologia blockchain na plataforma de registro bastante completa, com marketplace, registro, possibilidades de fundraising, bem interessante. E mesmo sem ter créditos ainda emitido como um standard completo, ela já teve aprovação do CORSIA, da ICROA, e atende os CCPs, né, os Core Carbon Principles. Então, são alguns pontos de destaque que fizeram com que a gente avançasse na escolha pela Social Carbon. Essa metodologia específica, a SCM 0003, ela tem alguns componentes, né? Eu trouxe aqui de forma bastante breve, que é a questão da cobertura vegetal nativa, que a propriedade deve ter. Isso é interessante porque transcende a ideia de floresta, né? Cobertura vegetal nativa não precisa ser necessariamente floresta para fins da aplicabilidade nessa metodologia. Ela tem que estar com a documentação regular, isso até por uma questão de compliance, integridade de projetos também, a metodologia já prevê isso. E a questão da adicionalidade nessa metodologia ela é muito interessante, porque é uma perspectiva de que essa atividade de conservação ela talvez não acontecesse de forma estruturada com recursos suficientes se não existisse o projeto, né? Muitas vezes, e na prática, a gente sabe que essas áreas de vegetação nativa em propriedades rurais, elas acabam sendo meio que um elefante branco, tem valor comercial menor, elas não geram nenhuma receita. Se cair um balão, pegar fogo, a responsabilidade civil é objetiva. Então, ela tem um caráter de estar, aspas, atrapalhando. Na verdade, aquilo é um conjunto grande de ativos que precisa ser preservado, e a conservação ela acontece quando se envida esforços para tal, né? No sentido de sinalização, brigada de incêndio, contenção de invasões, palmiteiro, caçador, cada região tem a sua especificidade, mas é dizer, a conservação ela não acontece deixando aquele monte de mato lá, né? Precisa ter a gestão da conservação, fazer o manejo conservacionista, e é isso que garante a adicionalidade e prevê a possibilidade de geração de crédito para esses projetos. Então, os cálculos das remoções, né, da vegetação nativa, existe uma
um mito, né, que as áreas de floresta madura elas empatam, elas não removem nem nem emitem. E, na verdade, o que existe cientificamente comprovado é um delta de remoção, é um delta menor do que o delta da restauração. É evidente, quando você planta uma muda e essa muda vai crescer para virar uma árvore, ela remove muito mais carbono da atmosfera, mas uma floresta madura ela também remove, inclusive com a transferência do carbono para outros ciclos. Então, é esse delta que a gente aplica e eventuais emissões decorrentes dentro da área do projeto, a gente computa também, isso tudo está previsto na metodologia. Aqui é o exemplo do cristalino que eu vou apresentar. Já falei aqui que a gente transcende a questão de floresta, né? São coberturas vegetais nativas, e o status de conservação pode ser primária ou secundária, sendo que a primária é uma área de pelo menos 20 anos conservada e a secundária pelo menos 10 anos. A gente tem como averiguar isso com imagens de satélite. Sobre o projeto em si, aqui tem um bom descritivo. Então, a área de projeto ocupa 6.600 hectares, pega 2 municípios em Novo Mundo e Alta Floresta, bioma amazônico, no sul da Amazônia, né? O escopo ARR, portanto, geração de créditos de remoção. O padrão, né, ou o standard, é a Social Carbon, a metodologia é a versão 1 da 0003, e esse projeto apresenta um resultado de 113 mil toneladas durante 10 anos de projeto. Pela Social Carbon, o tempo de duração do projeto são de 10 anos, então aqui a gente tem uma média de 11 mil toneladas ano de remoção de carbono da atmosfera. O projeto segue o trâmite, né, clássico dos projetos, né, de elaboração do PDD, validação, o relatório de monitoramento, auditoria de validação do PDD, verificação do relatório de monitoramento, registro do projeto. Então, ele segue o fluxo clássico, né, dos projetos de carbono no mercado voluntário. Aqui é a área do projeto, com um zoom ali na região, para a gente ter uma clareza maior. Esses descontos de área é o que a gente puxa na imagem. Então, às vezes, são afloramentos rochosos, são situações que não caracterizam vegetação nativa, então a gente, por conservadorismo, desconta da área de projeto. Esse projeto específico ele tem o que a gente chama de Project Start Date, né? Quer dizer, quando ele começa a gerar o crédito de carbono, dia 29 de março de 2022, teve uma ação específica para implementar ações de monitoramento de fauna, etc. Tal. Então, aqui uma foto que tem ocorrência ali. Aí aqui é todo um descritivo, depois eu vou compartilhar isso aqui com vocês, o tempo está bem no final, eu queria mostrar, e principalmente isso, que são os objetivos principais do projeto, que está ligado também com o desenvolvimento de ações de impacto socioambiental, quer dizer, é muito uma ideia de que é um projeto de conservação, ele é um vetor de transformação social, econômica, humana, ambiental na região onde ele está inserido, e o crédito de carbono é o meio pelo qual isso se viabiliza, né? Então, a gente tem uma série de ações e identificação de comunidades, escolas, associações, onde tem um trabalho conjunto dentro de uma perspectiva de geração de impacto social, né? Aqui, dentro da Social Carbon, você tem os indicadores, esses 6 indicadores. Então, a ideia é que cada indicador cada recurso ele tem 3 indicadores e ele vai expandindo, né? Dentro desse cenário, no primeiro ano, o indicador social teve nota 1, no ano 2 ele já teve nota 2,3, e a ideia é que isso vá se expandindo dentro desse hexagrama, e aí vem toda a estrutura de regras da Social Carbon que é necessária cumprir para que a gente possa gerar um crédito de carbono de alta integridade, de alta qualidade, já com esse benefício do impacto social intrínseco. Tá? Algumas salvaguardas, eu não vou ter tempo de passar isso tudo pela minha contagem aqui, meu tempo já se esgotou, e só finalizar dizendo que o material do projeto já está publicamente disponível nessa plataforma, wilder.earth, que pode ser acessada também pelo site da Social Carbon, e você tem as informações do projeto, que nesse momento tem com a auditoria marcada para a segunda semana de dezembro. Legal? Era isso que eu tinha para apresentar nesse primeiro momento. Muito obrigado.
Roberta, você está mutada. Roberta, você está mutada. Então, estou tentando unmutar. Bom, Flávio, muito obrigada aí pela sua apresentação. Eu acho que eu vou fazer só uma rápida pergunta, para a gente não perder o timing aqui. A pergunta é se, dentro dessa metodologia, podem entrar áreas de reserva legal e APP. Não precisa explorar muito, não, só uma luz, assim, um sim ou não, Flávio, que daí a gente vai ter mais tempo para perguntas no final. Obrigado, Roberta. A resposta curta é sim. Áreas de reserva legal e APP são elegíveis para essa metodologia. Inclusive, esse projeto foi realizado numa RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural. Tá ótimo. Bom, Obrigado. então, muito obrigada novamente. Eu agora passo a palavra para o Munir, da Sistêmica. Munir, o espaço é seu agora. Obrigado, Roberta. Gostaria de agradecer aí desde já o convite, né, do Lab de Finanças. Muito legal estar aqui com vocês, então agradecer a vocês aí pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Vou falar rapidamente aqui, né, a Sistêmica é um ecossistema de ativos ambientais, a gente tem trabalhado com diferentes segmentos aí de crédito de carbono. Nós temos um comprometimento muito grande com a integridade ambiental e social dos nossos projetos. Nós somos hoje o único desenvolvedor brasileiro, né, no contexto da People Forest Partnership, que é uma coalizão de empresas e organizações da sociedade civil que se juntaram para desenvolver padrões de altíssima qualidade em comunidades. E a Sistêmica também é a única sponsor brasileira hoje da Iniciativa Brasileira para o Mercado Voluntário, que é liderada pela McKinsey, mais um grupo de 11 empresas, tais como Vale, Equinor, Itaú, Rabobank. Tá? E a gente também desenvolve todos os nossos projetos, né, são desenvolvidos sempre no padrão Verra. Todos os nossos projetos são CCB Gold em pelo menos 2 dimensões. Tá? E a gente tem, né, dentro do nosso processo de discussão, um processo de repartição de benefício claro. Né? Então, a gente coloca em contrato os percentuais pré-definidos antes, né, que vão ser investidos em áreas privadas, mesmo em áreas privadas. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. A gente já separa contratualmente os percentuais de CCB, o que vai ficar com o proprietário, né, e o que vai ficar com a Sistêmica no desenvolvimento do projeto. Bom, falando aqui então, pessoal, vou falar aqui sobre o projeto de Cachoeira Porteira. O projeto de Cachoeira Porteira é um projeto que está sendo desenvolvido no quilombo de Cachoeira Porteira, que é o maior quilombo titulado hoje no estado do Pará. Tá? A gente está usando o padrão VCS, como eu falei, e o padrão CCB. Né? Estamos usando a metodologia VM0011, que é a metodologia de uso da terra para IFM, né? Que é Improved Forest Management. Esse projeto a gente vai gerar 570 mil toneladas em 10 anos, mas, na verdade, esse é o primeiro ciclo de linha de base. A gente prevê aí uma geração de 570 mil ao longo de 30 anos, porque é um projeto de manejo florestal evitado. Tá? E acho que um ponto importante desse projeto é que 70% do recurso gerado nesse projeto vai ser reinvestido nos planos de vida da comunidade e também no entorno das comunidades e povos ao entorno do quilombo de Cachoeira Porteira. Tá? Então, como eu falei, vou mostrar rapidamente aqui, são algumas ações aqui do projeto, essa é uma foto do projeto, e a gente, então, está desenvolvendo esse projeto já desde do ano passado, em fase de implementação e validação agora. Tá? É uma área de 226 mil hectares, a propriedade inteira, mas a área de projeto são 208 mil hectares. Tá? Como eu falei, é uma área muito grande e significativa aí na região de Oriximiná. Em que fase que a gente está, tá, pessoal? A gente já fez toda a parte aqui de implementação do projeto no contexto de escrita de PD e tal, e a gente está em fase agora de validação e registro do projeto. E aí eu queria falar um pouco das matrizes de riscos, né, dos desafios que a gente tem para desenvolver um projeto no contexto aqui de comunidades. Né? Então, é um projeto de uma comunidade tradicional. A gente fez todo um trabalho, tá, pessoal, de consentimento livre prévio informado. É o primeiro projeto em que você tem monitoramento, né, e reporte ao Ministério Público Estadual e Federal
foram ouvidas, né? E a comunidade teve acesso a 5 empresas diferentes que foram lá, fizeram propostas, e a empresa no final, e a associação e a comunidade no final, em Assembleia Geral, escolheram pela Sistêmica. Então, aqui tem um ponto importante, né? Desde o início do projeto, a gente já entendeu que o processo de consentimento livre prévio informado era um ponto fundamental na estruturação, no reconhecimento dos direitos do povo de Cachoeira Porteira, mas também é uma estratégia significativa de mitigação de risco. Então, a gente fez um movimento com eles de em nenhum momento travar, por exemplo, igual outras empresas fazem, de travar, falar, olha, assina aqui o memorando de entendimento comigo, enquanto você está falando comigo, você só fala comigo. A gente falou, não, pessoal, a gente vai trabalhar com vocês, conversem com outras empresas, documentem todo esse processo, e foi isso que foi feito, né? Então, a associação documentou todo o processo e tudo isso foi registrado e tal, então isso trouxe uma robustez para o nosso processo. O que é um grande desafio aqui no nosso projeto, né? É a relação da discussão da governança, né, da comunidade. E aqui é muito importante, né? A gente tem a Associação dos Remanescentes Quilombolas de Cachoeira Porteira, que é a AMUCREC, que representa e que tem o título da área, o título coletivo da área. Então, é ela que faz essa governança do projeto. Agora, dar o suporte e ajudá-los a estruturar esse processo, que é um dos grandes desafios do projeto, né? Então, esse aqui é um ponto importante, e a gente, desde o começo, coloca que esse é um risco importante do projeto, né? Não adianta também a gente simplesmente pensar nos aspectos formais, a gente precisou criar com eles todo um plano, né, de vida e de investimentos, né? Então, eles tiveram que fazer um planejamento de prioridades sociais, né, saúde, educação, né, segurança, e o que eles vão investir, o que eles vão articular com o setor público. Então, criar essa governança é um ponto importante, porque dinheiro, às vezes, ele não resolve todos os problemas, ele traz escolhas, e se você não tem uma boa governança, você não consegue ter um bom projeto que cumpra os seus objetivos. Outro desafio importante aqui, pessoal, para a nossa matriz de risco, né? Os tempos das comunidades tradicionais são muito diferentes dos tempos de projeto. Então, a todo momento, a gente foi construindo um cronograma passo a passo, de maneira participativa com a comunidade, em que a gente foi negociando pontos com eles, em que eles também foram tomando decisão. Por quê, pessoal? Porque esses dois aspectos, primeiro, são fundamentais. Em que sentido? A comunidade de Cachoeira Porteira, ela é proponente de projeto junto com a Sistêmica, né? Então, a gente criou essa dinâmica em que nós somos corresponsáveis pelo projeto. Esse processo, pessoal, ele é um processo complexo, não é simples, ele é cheio de conflitos e de discussões que fazem parte, né, da dinâmica entre eles interna. Então, eles têm uma dinâmica deles, de como é que eles vão construindo essa relação, como é que escuta os mais velhos, as mulheres, como é que você cria grupos específicos, mas também como é que a gente vai construindo isso, tá? E o relacionamento, né, com os diferentes órgãos de governo. Então, a gente tem relacionamento com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, o Instituto de Terras do Estado do Pará, com o ICMBio, né, na região também, porque a gente entende que existe um espaço importante de colaboração, né? O quilombo de Cachoeira Porteira ele faz margem com a Rebio, então a gente também entende que parte dos recursos desses projetos devem ser reinvestidos na conservação e na criação e monitoramento dos impactos adversos e positivos do projeto, né? E um outro desafio também, que é um desafio significativo aqui, pessoal, no contexto de Cachoeira Porteira, a gente tem a comunidade, ela tem vários vizinhos, ela tem outros quilombos e tem populações indígenas, né? E nesse contexto a gente criou, né, uma parte do recurso vai ser totalmente reinvestido para essas comunidades em planos que a gente está criando específicos, negociados com a comunidade de Cachoeira Porteira, e também que a gente vai começar a negociar com esses outros povos, né? Então, a gente reservou 5% dos recursos do projeto vão ser investidos para salvaguardas para os povos do entorno, tá? Então, acho que esse também é um ponto importante aqui da matriz de risco, né? Então, acho que esse é um desafio nosso, né? É um processo constante de criação de confiança, de fazer com que o projeto ande, porque a gente também tem que caminhar e alcançar os objetivos, né? E a outra coisa aqui é essa questão de tempos de comunidade. Aqui tem uma coisa importante que eu queria colocar, que a gente criou, junto com eles, um orçamento anual até o projeto ser aprovado, né? Então, a Sistêmica pega a caixa próprio dela, a comunidade define
prioridades para aquele ano de investimentos, que são investimentos prioritários e emergenciais, né? Então, por exemplo, complementação do diesel, a gente fez agora um investimento de construção de uma sala digital lá com 20 laptops, e sistema fotovoltaico para eles começarem no processo de capacitação, né? Então, tudo isso, a gente separa um recurso de investimento com caixa da sistêmica, e que eles vão, a partir de prioridades, eles vão eleger essas prioridades, vão fazendo investimento, tem todo um processo de prestação de contas, tanto de solicitação do recurso e liberação do recurso, mas também um processo de prestação de contas da Amocrec para com a sistêmica e da Amocrec para com a comunidade, né? Então, um dos principais desafios que a gente teve foi justamente regularizar toda a associação. Eles têm suporte hoje de advogados e contadores, né, e especialistas em populações tradicionais que ajudam eles nesse processo, tá? Mas é um ponto importante, porque lidar com as demandas de curto prazo, sendo que a gente ainda está no processo de registro do projeto, e a gente acha que não é o momento ainda de começar já a fazer vendas, né? A gente criou esse instrumento aqui para justamente conciliar esses termos. Tá? A questão de investidores aqui, né? Então, a Sistêmica é um investimento totalmente proprietário da Sistêmica, né? A gente coloca a caixa nesse projeto e faz todas as antecipações nesse contexto que eu falei para vocês, né? Também a gente assume, tá, pessoal? Acho que esse é um ponto importante, né? Se o projeto não é registrado na Verra, se a gente tem um problema de performance nesse projeto, todo o risco financeiro não está alocado na comunidade, o risco financeiro é da Sistêmica, tá? E também para off-take, a gente ainda não colocou, começou a negociar esses créditos, porque a gente entende que precisa avançar um pouco mais, e a gente quer também fazer uma discussão junto à comunidade no que esses recursos vão entrar, em que eles vão ser entrados. A gente já tem esse plano de investimentos validados, mas a gente precisa afinar isso com eles. Mas a gente está vendo uma alta demanda por esse tipo de produto, tá? Porque é um crédito de alta integridade, que ele tem um padrão, um crédito no padrão VCS, que ele tem uma demanda grande, e ele também tem duas dimensões aí no CCB Gold. Então, é um projeto que a gente espera que vai ter uma demanda grande, tá? É isso, pessoal. Acho que concluí aí no tempo desejado aí, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Munir, muito obrigada pela apresentação. Eu vou passar direto agora para o Bernardo, da EcoSecurities, e como a gente disse, no final a gente vai fazer as perguntas aí para vocês, que estão aparecendo aqui dos nossos participantes. Perfeito. Bernardo, então é com você. Pronto. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Tá ótimo. Bom, obrigado, tá, Roberto, Eduardo, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade aqui ímpar, né, de discutir um assunto tão relevante, né, e que seguramente tem muita gente com bastante dúvida, e até porque, de uma maneira mais ampla, eu vejo esse mercado como um mercado ainda nascente, né, quando eu falo mercado de carbono como um todo, né. Então, assim, acho que é um debate super importante, né, e acho que os projetos foram apresentados aqui, eu vou entrar numa outra similar, mas eu acho uma outra visão que eu vou já falar um pouco mais à frente, e dando um pouco só de contexto aqui da EcoSecurities, né, que para quem não conhece a gente é uma empresa que está há 25 anos no mercado de carbono, ou seja, desde a época do protocolo de Kyoto, né, já vimos muitos altos e baixos, né, nesse período, e justamente pela essa questão da consolidação do mercado, né, ainda tem muitas metodologias, critérios, né, relação dos diferentes participantes ainda sendo estabelecido, né, mas a gente, nesse período todo, a gente sempre participou com soluções baseadas na natureza. Peço desculpa por o material estar em inglês, que por ser uma empresa global, a gente, né, tem material quase todos aqui preparados em inglês, né, mas também olhando agora em soluções baseadas em tecnologia, né, temos presença aqui, como você pode ver, no que é o sul global, principalmente, né, em termos de projetos, né, e também escritórios e presença. Isso dá uma amplitude ampla de ver onde a demanda está vindo, né, e para onde a gente
vai direcionar o suporte de desenvolvimento de projetos, né? E o que né, o projeto que a gente está olhando aqui, desenvolvendo, ele chama Ibirá, como estava na capa, né, da apresentação, e é um projeto de reflorestamento no Brasil, né? E por quê, né? Bom, a gente sabe que o Brasil, né, é um país que tem um histórico grande, como foi mostrado aqui antes, né, de áreas degradadas, né? E nesse sentido, né, o Brasil é um dos principais, né, um estudo da Trove Research, é um dos principais potenciais de geração de crédito, tanto de conservação, né, quanto de restauração, né? E, além disso, né, junta isso a uma questão chama land tenure em inglês, né, ou seja, de comprovação da regularidade da terra, né? A gente sabe que tem uma certa dificuldade, talvez, na Amazônia, mas, em geral, comparado a outros países do sul global, o Brasil está à frente, né? E uma expertise aqui de implementação desse tipo de projeto, né? Então, olhando isso, e o DNA da EcoSecurities é brasileiro, né? Então, a gente tem a presença forte aqui. Isso tudo levou a gente a caminhar no sentido de desenvolver um projeto de reflorestamento no Brasil, né? E também olhando, né, uma perspectiva assim, hoje as opções de créditos de remoção, né, em vez de ser crédito de evitar, né, crédito de remoção, você vê que dentro dos potenciais, olhando nas soluções de tecnologias, o custo por crédito pode chegar a 200, 300, até $400 por tonelada, e um crédito de reflorestamento aí podendo chegar entre 25 a 50 e num range mais caro até $100, mas, ou seja, 25, 50 é algo que é muito mais palatável, né, para um investidor que está buscando a compra desses créditos do que, eventualmente, mudanças ou crédito, mudança no seu processo produtivo ou créditos baseados em tecnologia, né? Então, esse contexto, né, foi que nos levou a desenvolver o projeto Ibirá aqui no Brasil, né, perdão, né, cujo objetivo, né, é restaurar 50 mil hectares, né, de floresta nativa, num período mais largo. Acho que, assim, quando a gente fala de conservação, é mais rápido e mais fácil você fazer projetos de larga escala num curto período de tempo. Quando a gente fala de restauração, acho que o cenário muda um pouco, né, pelo tempo de implementação e pelo custo associado, né? E a metodologia que a gente está usando aqui é a metodologia da Vera, né, a ACM 003, com CCB, apesar que teve uma mudança recente, né, da metodologia, que nós estamos analisando e vendo o impacto, né, porque a gente entende que ela trouxe algumas coisas que, sim, geram mais robustez à metodologia, mas, por outro lado, numa perspectiva do comprador do crédito, do investidor de longo prazo, ela pode trazer alguma certa insegurança, né? Então, a gente está nesse momento, ela acabou de ser lançada, né? Tem um mês e pouco, né? Mais ou menos 2 meses, mais ou menos, e pouco. E então é uma coisa que a gente está analisando com mais afinco, qual é a aplicabilidade dela, em função de que um investidor de um projeto de florestamento, necessariamente, ele está olhando o longo prazo, né? Porque até você plantar, até a árvore crescer, até você começar a emitir créditos, está falando no mínimo aí 5 anos, né? E uma perspectiva de 30 anos, né? Então, para qualquer projeto de longo prazo, a estabilidade das regras é fundamental, né? E, nesse caso, nessa metodologia, ela trouxe uma certa instabilidade no longo prazo. No curto prazo, ela trouxe robustez, mas no longo prazo, ela trouxe uma certa instabilidade. Então, nesse momento, a gente está até discutindo, né, como é que a gente vai e manter, e se vai manter a metodologia da Vera, né? O projeto em si, né, a gente vê, ele tem naturalmente um impacto de biodiversidade e ambiental grande, né? Também a forma que a gente está estruturando é que tem uma permanência, onde tem uma parceria com o dono da terra de longo prazo, que eu possa prover um benefício de cobertura de florestas nativas em áreas hoje degradadas, onde tem que ser cumprida, né, essa restauração. E, naturalmente, o impacto social de utilização de mão de obra da região, e a própria impacto da biodiversidade, que gera também na região um benefício, né? Então, assim, a gente tentando equilibrar isso tudo, tendo em conta que um projeto de restauração, por conceito, ele demanda muito mais investimento do que um projeto de conservação, né?
Então, assim, algumas áreas aqui que a gente, né, olhou, né, e onde tem o potencial de geração de crédito junto com capacidade de implementação, né, é, e de restauração, e necessidade de restauração, né, a gente identificou algumas áreas fundamentais aqui, né, notadamente aqui o estado de Mato Grosso, Rondônia, Bahia e São Paulo, né. Isso tudo é onde a gente entende que a gente consegue coordenar, juntar, consolidar as condições possíveis para desenvolver o projeto, né? Onde a EcoSecurities ela é a gestora desse projeto, onde você tem, de um lado, o investidor, que é o que financia o projeto, por outro lado, você tem o dono da terra, cedendo a terra para uso, você tem as empresas de plantio realizando plantio, e potencialmente um operador de um sistema de SAF com plantação plantio comercial, vamos chamar assim, para poder minimizar um pouco o custo de geração desse crédito, que não é, né, de novo, um crédito de reflorestamento não é dos mais baratos, né? Um pouco aqui, né, da atividade, assim, né, naturais aqui de um projeto de reflorestamento, né? E um yield aqui, uma geração de crédito em torno de 11, 12 VCUs por ano, né? E então, se eu boto isso tudo no contexto, você vê a dificuldade de você equilibrar as finanças disso, né? Então, hoje a gente olha para um investidor é, que vai olhar como um projeto de um capital paciente, como a gente fala, né? Que a gente consiga contribuir para a comunidade, consiga contribuir para o planeta, consiga contribuir com a geração de crédito de carbono, mas ao mesmo tempo isso tem que ser viável, né? Para que eu possa financiar, né? E aí dentro disso, né, a gente tem aqui os diversos fatores que a gente está olhando, em termos de terra, disponibilidade de terra, suprimentos, né, insumos, né, mudas, né, implantação, né, tudo que a gente precisa. A questão operacional, então você tem que ter uma capacidade operacional de implementação junto, em linha com a metodologia também, né? Então isso tudo tem que estar coordenado e, naturalmente, os recursos financeiros para a implementação de um projeto de reflorestamento, restauração, que é, né, mais complicado e mais caro de implementar. É uma aposta talvez um pouco mais assim, ousada, mas acho que olhando no longo prazo, a gente vê isso como uma visão que realmente a gente vê como o caminho a seguir, né? E isso a gente escuta também muito das interações que a gente tem visto ouvido, perdão, dos investidores que a gente tem conversado, né? E assim, dentro da EcoSecurities, né, se a gente vê que a gente desenhou um framework de alta integridade, né, usando a metodologia mais alinhada, com as melhores práticas, inclusive alinhamento com CCPs, né, um benefit sharing na medida do possível, o mais justo possível, com todos os participantes, né, design e transparência baseado na ciência, uma gestão dos SDGs, né, também ampliada, e uma governança, com uma interação em todas as fases, né, no desenvolvimento do projeto. E isso vale para todos os nossos projetos. Eu estou olhando aqui especificamente do Brasil, falando do Brasil para o nosso público, mas a gente tem projetos em diversos países, né? Inclusive projetos de conservação, né? E isso aqui se aplica a todos eles, né? Então, os desafios que foram colocados aqui para meus colegas na parte do envolvimento da comunidade, da distribuição, isso é fundamental, né? Mas então, aqui no Brasil, esse é o foco que a gente está tendo, né, especificamente, pelo potencial que tem, e na visão de longo prazo, que o que está sendo demandado é, sim, projetos de crédito de removal, né? Então, a gente está aqui, né, se preparando para isso, né? É isso, né? Eu tentei manter dentro do prazo, né? Agradeço aí o tempo de todo mundo. Bem, muito obrigada. Ops, minha câmera está fechada e não abre. Gente, minha câmera não está abrindo. Bom, muito obrigada, Bernardo. A apresentação é excelente também. Bom, então agora eu passo a palavra para o Eduardo, que vai conduzir o próximo bloco aí, conversando então com as instituições financeiras, né? Olhando um pouco para essa outra parte, né? Esses outros atores aí dos negócios de geração de crédito de carbono e negociação. Então, Edu, agora é com você. Perfeito. Obrigado, Roberta, e um bom dia a todos e a todas mais uma vez. Antes de passar
para esse bloco com o lado de quem está financiando os projetos. Só vou fazer aqui um breve adendo. A gente anunciou aqui no nosso webinar um terceiro participante aqui do lado, de novo, dos financiadores, né? Era a Swiss Re, aqui o Glaucio ia participar com a gente. Infelizmente, ele teve um imprevisto e não pôde participar, tá? Só a gente acabou não comentando no começo e, por transparência aqui, vale colocar isso para todos. Enfim, infelizmente não pôde participar, mas o setor de seguros aqui super relevante para a discussão de desenvolvimento do mercado de carbono, como a gente está fazendo aqui, tá certo? Bem, então, vou passar a palavra para a Mariana, aqui, Mariana Coutinho, do BNDES. Vou perguntar para ela qual que é o papel aqui de um banco de desenvolvimento nesse mercado de carbono, né? A gente está falando do mercado voluntário, aqui queria ouvir a perspectiva dela a respeito do papel, então, de um banco de desenvolvimento, de modo geral, mas como também o BNDES tem atuado nesse mercado. Gostaria, então, de fazer essa primeira pergunta, Mariana, e aí a gente vai batendo um papo aqui e prosseguindo. Só lembrando, antes de passar de novo a palavra à Mariana, que ao final a gente tem espaço para perguntas do público. Aqui a gente está recebendo uma série de questões do público muito oportunas e a gente vai encaminhar ali ao final essas perguntas para todos os nossos participantes aqui. Mariana, por favor. Muito obrigada, Eduardo, Roberta, bom dia a todos. Bom, primeiro faço minhas palavras do Flávio em relação ao trabalho que vocês desenvolvem, é fundamental para todos nós aprendemos muito com esses encontros e buscamos sempre participar ao máximo possível de encontros promovidos por vocês. Eu tenho a agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui. Eu estou representando o Departamento de Mudanças Climáticas, como a Roberta anunciou. É um departamento criado no início desse ano, que atua de maneira transversal a todo o banco e tem um perfil institucional. Em resumo, estamos responsáveis pelo aprofundamento da estratégia climática do banco, inventário do escopo 3, principalmente, né, do administrativo já está um pouco mais dominado, mas estamos aí buscando o inventário das financiadas, dos investimentos em empresas diretamente, estudando metodologia, né, como implementar metodologia de risco climático, adaptação, e parte da equipe está aqui dedicada a entender como o BNDES consegue atuar no mercado de carbono, escalar o voluntário, além de participações que já tivemos no PL. Bom, em relação à sua pergunta, Eduardo, de uma maneira geral, os bancos de desenvolvimento desempenham papel na alavancagem dos recursos, né, quando os projetos precisam de complementação ou antecipação. Nós temos instrumentos já tradicionais, conhecidos e já em funcionamento, e há também a ideia de desenvolvimento de novos projetos, de novos instrumentos, em especial para projetos florestais, né, que foram trazidos aqui excelentes projetos de excelentes desenvolvedoras, seja para reflorestamento, restauração, com maior demanda de recurso, ou RED, mas que costumam ser deficitários nos primeiros anos, até conseguir a receita. Só um parênteses, é muito bom ouvir do Munir, né, essa questão da alta da demanda pelo acordo de off-take, que é um dos desenhos que está aqui em planejamento, para tentar flexibilizar parte das garantias, e também trazido pelo Bernardo, né, a questão da estabilidade das regras e o capital paciente, né, que esse acordo, esse contrato de off-take, né, de venda a longo prazo, é bastante interessante, tanto para o comprador, para o vendedor, e estamos tentando entrar aí como financiador nesse instrumento. Mas, voltando para a pergunta, temos o instrumento tradicional, que todos já conhecem, né, o Fundo Clima, que foi noticiado, inclusive, recentemente, que parte dos recursos captados dos títulos soberanos sustentáveis vão ser direcionados, e a taxa mais atrativa, né, é para o setor florestal, bastante diferenciada. O segundo foco é a mobilidade urbana, né, troca para substituição de diesel para veículos elétricos, e também tem outros projetos, esses são os dois grandes focos, mas também tem outros setores, também com outras taxas. A gente também financia projetos de prática de agricultura sustentável, recuperação de pastagem, SAFs, ILPF, né, integração lavoura-pecuária, tudo isso do programa Renova Agro,
que podem ser, né, projetos geradores de crédito, e dos subprogramas listados no Renova Agro, o que tem menor procura é o Renova Agroambiental, que trata, né, a ideia é que os recursos sejam destinados à regularização de propriedades rurais. Então, juntar, não só nesse, como em todos, juntar a receita, né, do crédito carbono com esse financiamento, poderíamos potencializar e multiplicar isso a utilização. Adicionalmente, temos um instrumento relativamente novo, né, foi lançado ano retrasado, mas foi colocado, né, em marcha no ano passado, com 3 chamadas públicas de projetos dentro do programa Floresta Viva. Hoje, né, consideramos com resultado bastante positivo, porque dos 250 milhões que tínhamos previsto de não reembolsável, a ideia era dobrar e buscar em outras empresas para alcançar até 500 milhões. A gente tem já 700 milhões comprometidos, esse é o último número que eu tenho. Então, entendemos, né, que foi bastante proveitoso e vinculando com a questão do mercado de carbono, um dos resultados esperados é que o gestor da iniciativa, que é o Fumbio, desenvolva estratégia de composição de vários projetos para que haja geração de crédito de carbono, porque eles individualmente são pequenos e não possuem escala. Então, a ideia é o Fumbio analisar a proximidade entre os projetos, potencial de geração de receita, e apresentar uma estratégia né, para o banco ou diretamente lá para os projetos. E ainda, né, em planejamento, o nosso presidente Aloysio Mercadante deu uma entrevista falando de estudo interno sobre um projeto de reflorestamento bastante grande, assim, também só sei de reportagem, né, que foi no Arco do Desmatamento. A ideia é reflorestar ali áreas bem grandes, mas esse está para ser lançado, né? Eu também só tenho o que a reportagem trouxe. E, para fechar, um caminho diferente, né, da questão da alavancagem dos recursos seria a promoção, né, tentar ajudar a promover a integridade dos créditos. E essa atividade nós não temos, pelo menos eu entendo, né, que nós não temos capacidade nem a nossa competência para sozinho fazermos isso. E como somos um agente neutro no mercado, voluntário, nós fomos convidados pela Iniciativa Brasileira para escalar o mercado de carbono voluntário, né, coordenada pela McKinsey, nós e a nossa conselheira Isabela Teixeira, né, fomos convidados para participarmos como instituição âncora. A ideia é escalar, promover benchmark, fazer due diligence com firmas credenciadas. Temos pouco mais de 10 empresas já nessa iniciativa, até a Sistêmica, né, com maneira que é um dos grandes participantes na elaboração do regulamento, governança e tudo. E uma das grandes entregas, né, um repositório para reunir os principais projetos. Hoje ele está hospedado na B3, que é outra instituição também participante dessa iniciativa. Bom, eu dei uma resumida, uma passada geral em relação a como temos atuado com o que já temos, que foi a sua pergunta. Perfeito, Mariana. Obrigado por compartilhar, enfim, a perspectiva aqui, né, do BNDES nesse mercado. E, bem, nas apresentações dos projetos que a gente acabou de ver, todos eles destacaram os riscos que, por vezes, são específicos desse mercado, né? Assim, são riscos que os agentes financeiros entendem, então, como novos. E como que o BNDES tem observado esses riscos específicos, como você citou, a integridade, a questão de o relacionamento, né, com os proprietários, com os moradores, com as comunidades, enfim, foi destacado aqui. Como é que vocês têm observado e como vocês podem assumir e mitigar esses riscos, né? Vocês, como BNDES, mas outros bancos de desenvolvimento também, como eles podem assumir e mitigar esses riscos que são, enfim, intrínsecos do mercado de carbono? Eu dividiria a resposta em duas, né? Primeiro, em relação a uma atuação interna, né, com instrumentos internos próprios, que seria essa questão do off-take, que eu já vou falar, e outra em relação aos agentes financeiros em geral, que cabe, né, tanto ao Banco de Desenvolvimento como os outros atores envolvidos, cada um, né, se possível, e concordar, assumir
uma parcela maior dos riscos. Mas voltando para a primeira parte, hoje estamos fazendo um mapeamento da nossa carteira para identificar os potenciais vendedores, né, porque temos uma quantidade, diversidade de projetos bastante grande, para identificar os potenciais vendedores e os potenciais compradores. E aí não só reflorestamento, né, temos vários tipos, né, por exemplo, projetos de biogás, queima de biogás direto da planta do aterro, planta de biometano advindo do biogás para vender para gerar como insumo de energia elétrica, metrô, trens, a própria compra, né, de ônibus elétricos já tem, né, alguns projetos em andamento, e juntar com os potenciais compradores. Um dos objetivos seria a conscientização daqueles que ainda não conhecem o potencial do mercado, né, se isso, né, ainda existir, ou juntar, um segundo momento, um segundo caminho, seria juntar os compradores e vendedores, justamente nisso trazido, né, pelos painelistas anteriores, para entender como que a gente pode juntar e usar esse contrato de venda de longo prazo com as regras estabelecidas, né, com preço estabelecido, para receber, né, para aceitar e assumir mais risco. Então, esse seria um caminho. O outro caminho seria o olhar para o Floresta Viva é bastante positivo, mas ele tem sua limitação, né? Ele está rodando muito bem, a ideia é replicar, mas ele tem sua limitação, dado que é recurso não reembolsável, e nesse caso chegamos na casa do primeiro bilhão, nem alcançou exatamente, mas esse setor exige financiamento na casa de bilhões. Então, a ideia, né, uma forma de acelerar o alcance do papel do BNDES seria reunir diversos tipos de instrumentos, somados sempre, né, à possibilidade de geração de crédito, de receita advinda do crédito de carbono. E aí temos, né, um instrumento que pode ser bastante efetivo, que é o Blended Finance, onde o recurso concessional, né, que poderia ser da nossa parte, vem equalizar os riscos e prazos do recurso comercial. Nós, inclusive, lançamos um no ano passado, tem uma chamada, né, em andamento, e, pelo que eu entendi internamente, serviu como um ótimo projeto piloto, né? Então, você pergunta como assumir ou aprimorar, né, os possíveis instrumentos, as possíveis estruturas financeiras. Nesse caso, nesse primeiro caso, né, experiência, momento que tivemos do Blended, ele deixou bastante aberta a possibilidade de composição de estrutura financeira, o que trouxe uma certa complexidade, né, e uma maior morosidade. Então, para ganhar escala e desenvolver esse tipo de instrumento, seria interessante afunilar um pouco para desenhos que têm mais chance de dar certo, né, sem deixar muito amplo. Por exemplo, padronizar contratos, né, que são desenvolvidos internamente, os prazos, as taxas, ou lançar uma chamada específica para um foco, né, para desenvolvimento de um CRA, né, dos certificados recebíveis, ou lançar uma chamada já desenhada para a cota subordinada, né, onde o nosso recurso teria menos preferência ou um retorno mais baixo, ou diretamente, né, o concessional direto para assistência técnica e assim por diante. Só sei que, né, temos muitas possibilidades, já temos aí, né, bastante atuação, né, na busca de alavancar as receitas do crédito de carbono, e estamos buscando aumentar, né, novos caminhos para aumentar no que nos couber, para escalar a oferta de bons projetos, principalmente esses que possam vir a utilizar os créditos florestais. Excelente, Mariana. Bem, acho que para fazer aqui uma conversa até mais informal, vou passar um pouquinho algumas questões com o Gabriel. Gabriel Teres Gertmann, aqui do BTG, está com a gente. Gabriel, acho que talvez a primeira questão para você é quais seriam as percepções dos investidores institucionais, né, do mercado de carbono, né? Quais os desafios e oportunidades identificados? A gente sabe que vocês têm se movimentado, né, ativamente nesse mercado. Se você puder compartilhar, enfim, com a gente aqui quais são as perspectivas, né, e muito relacionado também, de novo, aos desafios e oportunidades que vocês identificam hoje nesse mercado.
Obrigado, Eduardo. Acho bom falar aqui um pouquinho, só apresentando também. É um prazer estar falando com vocês. Já fazemos aí parte do Lab de Inovação Financeira há um tempo, temos aí nos engajado durante todos os webinars, então é muito legal ter a oportunidade de falar com vocês. Eu faço parte da área de investimentos sustentáveis e de impacto do banco, né? Então, uma área que foi criada em 2020, buscando estruturar produtos que tenham retorno financeiro positivo, né, e competitivo a qualquer outro produto do BTG e do mercado como um todo, mas também tendo o retorno do impacto social e ambiental positivo. Né? Então, a gente tem estruturado fundos de investimentos que olham para o impacto social e ambiental, desde fundos de private equity até fundos de renda fixa. A gente tem olhado também para a parte de emissões rotuladas, né? Então, todo o universo de green bonds, social bonds, sustainable bonds e por aí vai. E, claro, a frente de carbono, que é a pauta aqui da nossa conversa, né? Então, com relação a carbono, né, a gente tem estudado bastante o tema, tem, né, atuado em algumas frentes, né, que eu vou comentar um pouquinho aqui, mas respondendo a sua primeira pergunta, né, a gente tem sentido bastante essa relação com investidores institucionais desse mercado, principalmente porque 6 meses atrás a gente fez a aquisição minoritária da Sistêmica, né? Então o Munir está aqui conosco, somos sócios ali do Munir, e desde então vamos trabalhando nesse relacionamento com a ponta final, né? Com os grandes investidores do mercado que têm interesse em entrar no mercado, comprando crédito, seja para compensar suas próprias emissões, seja para compensar emissões de fornecedores ou até para outras finalidades no mercado financeiro mesmo. Né? E acho que alguns dos grandes desafios a gente pode falar, né? O primeiro, que algumas pessoas já comentaram aqui, a questão da qualidade e integridade dos créditos. Né? Então, desde o artigo do The Guardian, no começo do ano, criticando a Verra, principalmente em questão aos créditos de REDD+, né? Os créditos de conservação florestal, a credibilidade do mercado ela deu uma minguada, né? Então você teve aí uma queda por parte dos investidores e grandes compradores em termos de interesse de comprar créditos. Isso se juntou também a uma questão macroeconômica de guerra na Rússia, Ucrânia, uma situação macroeconômica como um todo não muito confortável para que grandes empresas e investidores adentrassem o mercado. Mas para além dessa questão da integridade, da qualidade dos projetos e dos créditos, acho que tem alguns outros fatores que são importantes, né? Então, a primeira delas, e é onde o BTG, o BNDES e outros bancos entram, é na estruturação financeira desse mercado. Né? Então, é um mercado que, apesar de ter entrado em pauta nos últimos 2, 3 anos, é um mercado que já existe aí há mais de 20 anos, e sempre olhando para um mercado que tinha um potencial, mas ele não decolava. E nos últimos 2, 3 anos, com a participação de grandes empresas, grandes instituições financeiras, o mercado foi criando uma robustez, né, em termos de mecanismos financeiros que faz com que o mercado alavanque. Né? E nisso a gente tem sentido aí um desafio também para conseguir alavancar ainda mais esse mercado. Né? Acho que uma comparação que a gente sempre gosta de fazer é que o mercado de crédito de carbono, quando você vai conversar com grandes players, né, ele não é uma commodity que a gente está falando aqui, né? Então a gente apesar de todos simbolizarem uma mesma tonelada de crédito de carbono, uma mesma tonelada de carbono que está sendo removida ou evitada da atmosfera, eles têm origens diferentes, os projetos têm qualidades intrínsecas diferentes, e isso faz com que ele se distancie do universo de commodities e se aproxime muito mais de um universo que a gente gosta de fazer uma metáfora com o vinho. Né? Então você tem o crédito de conservação na Amazônia, você tem o crédito de reflorestamento em Mata Atlântica com nativa, ou com floresta com monocultura, com agrofloresta, cada um vai ter uma precificação diferente, e isso tem sido algo muito aparente, né, quando você conversa com esses investidores, a demanda por um caminho ou por outro, né? Essa estratégia ela ainda é muito diversificada, né? Tem gente que busca um crédito mais barato, apesar de que ele vai estar carregando consigo um risco reputacional, né? Que é natural desse mercado, mas porque ele quer
ainda pisar no mercado de forma inicial e não vai investir grandes montantes financeiros, ou então tem aquelas empresas que já estão olhando com uma sofisticação muito maior e estão ali já buscando créditos com um prêmio, né, que tem um benefício específico para a comunidade ou para a biodiversidade local, né? Então, em termos gerais, eu acho que essa é uma visão que a gente tem tido, né? A gente agora está lançando um fundo de investimento em projetos de carbono, né? Então vai ser um fundo que ele vai tanto comprar créditos spot do mercado, como fomentar o desenvolvimento de novos projetos com off-take agreements e também com outras estruturas financeiras que a gente vai desenhar, né? Mas aí um grande gargalo também que aparece é justamente a questão das garantias, né? Então, quando você fala com grandes empresas de commodities, as garantias elas são mais óbvias, né? Um mercado de carbono, quando você fala principalmente de projetos que têm como único ativo o carbono, você está falando de um ativo intangível que depende de uma série de fatores para ele de fato ter um valor de mercado, né? E por isso você tem aí algum desafio em termos de quais são as garantias que a gente consegue desenhar para conseguir montar estruturas mais sofisticadas em termos de financiamento, investimento de grandes players. Excelente, Gabriel. Bom, obrigado por dividir com a gente, enfim, então, a atuação do BTG. Você comentou desse fundo, e acho que uma primeira curiosidade, até em virtude, né, da amplitude de metodologias, certificações, distintos créditos de carbono, como que vocês estão fazendo esse processo, ou como vocês pretendem fazer esse processo de seleção dos créditos de carbono, né, dos projetos e dos créditos em si a serem comprados, né? Existe uma equipe de profissionais capacitados para cobrir esse mercado, enfim, heterogêneo, vasto, e apoiar o processo decisório? Como vocês estão se estruturando internamente para atuar? Boa, é uma excelente pergunta, né? Acho que essa pergunta, na verdade, todos os players que estão entrando agora no mercado têm se feito, né, internamente, porque você vê, por exemplo, uma quantidade de compromissos SBTI sendo anunciados cada vez maiores, então você vê que o número de empresas adentrando no mercado é gigante, só que não necessariamente as empresas já têm, né, uma estrutura interna com alguém focado em carbono, alguém focado em sustentabilidade, qual é a minha pegada de carbono, quanto eu emito, quanto eu preciso comprar, quanto eu preciso reduzir na minha própria operação. Então, isso é uma fase que está acontecendo agora, né? A gente está vivendo esse processo. E no banco, para além da nossa estrutura interna de compensação das próprias emissões do banco, que aí a gente tem um time de ESG especializado para olhar as emissões proprietárias do banco. Quando a gente olha para a estruturação financeira, produtos, né, e como a gente vai investir no mercado, qual a seleção de projetos que a gente vai fazer, a gente tem visto duas principais estruturas que nos ajudam. A primeira delas são as agências de rating, né? Então, não só a BTG Pactual, mas outras grandes instituições têm usado as agências de rating de projetos de carbono, que são assim como agências de rating de crédito, né? Que você pode aí pegar Morningstar, S&P para o mercado financeiro. Essas outras empresas, elas têm ratings especializados em projetos de carbono, né? Tem duas principais empresas que olham para esse tema, tem outras nascentes também, mas as duas principais se chamam Silvera e BeZero, e essas empresas elas trazem então uma segunda opinião, né, que é importante para uma instituição financeira quando a gente vai fazer a seleção de um projeto. A gente sempre busca usar essa segunda opinião para embasar as nossas decisões aqui, né? Então, profundo que a gente está agora em captação e vai começar em operação muito em breve, a gente vai usar essas agências de rating como um embasamento para as nossas decisões de investimentos, mas para além disso, a gente tem estruturado também parcerias, né? Então, aqui, por exemplo, a própria Sistêmica, ou então outras empresas desenvolvedoras de projetos de carbono que são próximas nossas, que vão trazer uma opinião apartada também sobre determinados projetos com um viés técnico muito importante.
né? Se a gente fosse falar que dentro da estrutura do BTG a gente iria ter o conhecimento técnico para fazer uma análise de projeto de carbono de um terceiro, é muito complicado, né? Por quê? Porque você precisa ir a campo, você precisa fazer análise fundiária, legal, análise da linha de base do projeto. Então, são análises hipertécnicas que a gente busca sempre se associar a algum parceiro para fazer isso em conjunto. Né? Então, além das agências de rating, sempre tem uma segunda opinião também de uma grande desenvolvedora. No caso, como a gente tem essa parceria, essa sociedade com a Sistêmica, temos muito acesso também ao Munir e toda a equipe que está ali com ele. Além disso, a gente também, especificamente para o fundo, montou uma tecnologia proprietária de analisar a qualidade dos projetos, né? Então, a gente viu agora recentemente sendo lançado os Core Carbon Principles, que trazem aí critérios gerais para projetos de alta qualidade no mercado de carbono, e a ideia aqui é a gente conseguir estruturar uma matriz proprietária que a gente consiga avaliar os projetos de acordo com essas grandes metodologias, seja do Core Carbon Principles, do ICVCM, ou de outras grandes teses e teorias que estão sendo lançados em termos de projetos de qualidade. Excelente, Gabriel. Acho que são muitos desafios aí que vocês têm pela frente. Munir, você levantou a mão aqui, você gostaria de... Não, era só queria complementar isso, mas aí o Gabriel acabou falando que a gente também tem todo um processo, né? Eu estou no comitê de investimento desse fundo e você tem uma segunda empresa que faz e aplica todas essas ferramentas, né? Então, tudo isso foi desenvolvido em parceria, então a gente consegue hoje selecionar, além, óbvio, da própria política de risco do fundo, que criou aí critérios para a gente já ter cortes prévios, né? Já ter uma avaliação também de exposição de carteira. Perfeito. Bernardo, você levantou a mão também? Fique à vontade. Por favor. Não, eu acho que o Gabriel foi muito feliz aí na exposição de todos esses pontos, porque, como uma empresa global, a gente tem contato com diversos investidores, e os pontos que ele trouxe são exatamente o que a gente está vendo agora. Ou seja, teve uma retração global, principalmente ao longo de 2023, pelo artigo do Guardian, o segundo artigo do Guardian e o artigo da New Yorker, né? Todos esses impactando na questão principalmente de crédito de REDD+, né? E isso gerou uma desconfiança, né, generalizada, né, na integridade, e principalmente com Vera, né? Então, assim, alguns projetos, a gente tomou até a decisão de sair do Vera e ir para o Gold Standard, porque hoje você vê um prêmio de crédito de Gold Standard comparado à Vera, pela estabilidade das regras, pela não estar sob ataque, né? Vamos chamar assim a metodologia, né? Então a gente tem visto esse movimento e ao mesmo tempo também estamos aqui já nos preparando para fazer o rating dos nossos projetos, porque e aí, né, é um pouco da questão que eu falei do capital paciente, né? E principalmente para projetos de restauração. Então, você vê por um lado, né, os investidores falam, poxa, eu quero um crédito de remoção, eu quero um crédito de removal, mas eu quero ele barato. E isso não existe, entendeu? Assim, isso é uma coisa que eu tenho tentado há um ano e pouco convencer, olha, se você quiser um produto premium, você vai ter que pagar o preço de um produto premium, né? E realmente não é uma commodity, né? Então, todos esses pontos que o Gabriel trouxe é uma coisa que a gente vem tentando, assim, e eu acho que também, eu tenho um histórico de finanças, se puderem perceber, pela minha história, pela minha apresentação, mas eu tenho visto muito agente de finança, né, em geral, entrando no mercado de carbono. Isso, eu acho que tem um lado positivo de trazer uma certa estrutura na gestão dos projetos de financiamento de longo prazo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que entender, que é um outro ponto que eu venho trazendo muito, né, o nível de risco que hoje é demandado para projetos de infraestrutura, dos investidores, financiadores, né, eles entendem esse nível de risco e retorno. O nível de risco e retorno para projetos de carbono, eu acho que, em geral, os financiadores, os investidores em geral, vão ter que rever para se adequar à realidade de um mercado que, sim, depende dos projetos primeiro performarem para depois o crédito ser emitido, né? Eventualmente de longo prazo, né? Então, sim, você faz a melhor possível, você entra a cada momento que muda a metodologia, o crédito anterior imediatamente perde valor, né? Porque os investidores falam que não quero crédito
mais recente. Esse aí já é notícia passada, né? Então, essa estabilidade das metodologias, aí, se tudo der certo, o artigo 6.4, né, está sendo discutido, se ele estabilizar e ele ser um denominador comum, né, que isso permita que eu tenha uma estabilidade da metodologia, dos estándares, né? As leis locais também. Aí você tem outra camada que são as leis locais. Em cada país você tem a sua né, regulação. Uma certa padronização também. Isso tudo traz o quê? Traz segurança jurídica, né? Que, olhando para projetos de carbono que são de longo prazo, de uma certa maneira, similares a projetos de infraestrutura, ou seja, você vai manter aquela floresta durante 20, 30 anos, né? Você vai plantar para manter durante 20, 30 anos. Ou seja, são projetos intrinsecamente de infraestrutura, né? Então, assim, são coisas que eu acho que, algum lado, sim, o mercado dos desenvolvedores tem que trazer nos seus projetos essas características, mas, ao mesmo tempo, os financiadores têm que, talvez, se adaptar ao mercado intrinsecamente mais arriscado, né? Então, acho que é uma coisa que a gente está balanceando, e agora tudo, agências de rating, a gente está olhando, né? A gente está olhando, eu acho que uma coisa fundamental que foi falada aqui, o acordo de offtake, né? Mesma coisa, é uma relação projeto de infraestrutura. Você tem, né, por exemplo, de projeto de energia elétrica, você tem um Power Purchase Agreement, você pega isso e você vai buscar um financiamento, né? Você conseguir coordenar isso, né, é fundamental para desenvolver. E agora, ter uma aversão ao risco menor, eu acho que vai ser uma coisa também, olhando aqui na perspectiva do desenvolvedor, é uma coisa que tem que estar do outro lado dos financiadores, né? E, eventualmente, eu acho que você vê, assim, compradores corporativos como um caminho é, intermediário, né? Onde eu consigo trazer alguém que não está tão buscando tanto retorno financeiro, mas que tem aí uma visão de contribuição para a sociedade, né? Então, acho que esse balanço aí, acho que é importante para a gente conseguir tirar do papel os projetos, e, de novo, principalmente reflorestamento e restauração, que são caros, são de longo prazo, mas que têm um benefício de biodiversidade, captura enormes, né? Perfeito, Bernardo. Eu só queria... Palavra para o Munir aqui, e depois eu faço a sequência da mão levantada. Desculpe, Munir. Só preciso avisar que a gente tem mais 10 minutinhos, então, para ser breve, dá tempo da gente também responder alguma questão do chat. Peço objetividade aqui. Munir, por favor. Não, eu só queria, acho que só nessa linha que o Bernardo colocou, que eu acho que é super importante, né? O que a gente percebe é que os investidores estão trabalhando com uma curva de preços que ela já não mais corresponde ao que você precisaria para você gerar os projetos, né? Então, a expectativa de preço não é o que está mais colocado, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Segundo ponto que eu queria colocar é que ainda a gente vai precisar nesses projetos, eu acho que o BNDES tem um ponto importante aqui, né? No desenvolvimento da indústria como um todo, de garantias, seguros, né? E mecanismos de gestão de risco, né? E acho que aqui é um ponto fundamental, né? Eu acho que o Brasil conseguiu, e eu tenho falado isso em vários eventos, né? O Brasil conseguiu, com os leilões de energia renovável, criar um sistema em que você mitiga o risco da compra de energia do comprador, né? Então, você faz um pool de compradores. Eu acho que ideias como essa, né? E pensando no papel aqui que a gente quer impulsionar, eu acho que elas podem servir muito a compradores internacionais, né? Então, você cria leilões em que ele está comprando, na verdade, um pool de projetos que vão ofertar um volume de créditos de um dado padrão pré-definido, né? Eu acho que isso pode também trazer um conforto para investidores internacionais, tá? Perfeito, Munir. Agora o Gabriel, por favor. Boa, não, acho que só complementando o Munir, bem na linha da fala que ele trouxe aqui, e que a Mariana já trouxe também do BNDES, que é para a gente estruturar esses mecanismos de garantias e que deem essa alavanca para o mercado, né, e até trazendo o preço como uma variável importante, são as estruturas de blended finance, né? Então a gente tem provocado aí frequentemente o BNDES, outras empresas também, bancos de desenvolvimento, grandes corporações que teriam aí algum apetite de entrar com o blended, e que essas estruturas elas vão ser necessárias, principalmente quando se fala do reflorestamento, né? O reflorestamento ele é algo extremamente caro em termos de capex, né? E você precisa ter um capital mais avesso ao risco aqui, para você conseguir, de fato, escalar isso no Brasil, né? Se fala muito de que o projetos de reflorestamento são o grande potencial do Brasil, mas se olha na Verra, que hoje é o principal
certificadora do mercado e você tem 7 projetos registrados, né? Então, é um negócio que realmente ainda não se provou em termos de escala e que precisa disso para realmente conseguir ter aí uma alavancagem grande. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Agora o Flávio, por favor. Bacana, rapidamente, parabenizar o Munir, o Bernardo, principalmente pelo desenvolvimento dos projetos, né? A gente está desse lado do balcão, sabe das dificuldades, então é legal ver projetos bacanas, com integridade, sendo construídos, desenhados também, a gente sabe a importância desse impacto, e assim, o desafio é muito grande, quando a gente fala de garantias, risco, foi uma pena que a Suíça Re não pôde estar presente hoje, mas o seguro seria uma dessas maneiras, né? Quer dizer, a gente está falando de uma reserva de ativos ambientais que historicamente estava fora da conta, os recursos naturais, o uso livre dos recursos naturais. Então tem uma mudança de mindset também que é muito importante, porque os modelos clássicos de pensar projetos e negócios foi o modelo que nos trouxe até aqui. Então, tem um exercício grande, é muito legal ver Mariana, Gabriel, setor financeiro, hoje essa discussão ambiental, quando eu comecei há 20 anos, era completamente improvável falar sobre isso na Faria Lima, né, no setor financeiro. Então, essa aproximação é necessária, é fundamental, e existe um seguro que eu queria falar, chamado Kita, se eu não me engano, que ele atende, acho que eles são da Holanda e eles atendem Europa, acho que Estados Unidos. É um seguro para o comprador do crédito. Então, o comprador faz a compra futura e esse seguro garante que o crédito vai ser entregue. Se não for, ele calça com algum outro tipo de crédito. Pouco na linha do que o Munir trouxe do pool, mas ali é específico para uma compra. Então, pensando nessa notícia maravilhosa que você trouxe, Gabriel, um fundo para apoiar projetos, olhando para o BNDES como um banco de fomento, né? Quer dizer, a ideia de um blended finance, como é que a gente pode pensar em mecanismos para garantir e não esquecer da questão das políticas públicas, porque um dos grandes gargalos que a gente tem hoje para destravar projeto de carbono no Brasil é uma questão de ordenamento territorial e regularização fundiária. Então, não tem uma bala de prata, não tem uma metodologia, não tem melhor. Eu acho que é um conjunto de soluções e um pouquinho de tudo que foi dito aqui, que são os ingredientes e, ao mesmo tempo, o tempero para essa receita, enfim, sair do forno, né? Era um pouquinho dessa fala. Obrigado, Eduardo. Perfeito, Flávio. Bem, a gente está chegando ao final do nosso webinar. A gente tem uma série de questões aqui no chat, algumas a gente já respondeu, e infelizmente a gente não vai conseguir fazer todas, mas tem uma aqui que eu gostaria de colocar para vocês, que enfim, foi o Diogo Amaral que trouxe. Eu vou direcionar essa pergunta, em função do tempo, exclusivamente para os projetos aqui. Então, Flávio, Bernardo e Munir, fiquem à vontade para responder. O Diogo diz: vocês enxergam grandes chances de migração dos créditos offset para o mercado regulado como um ativo para auxiliar nas ações de conservação? Nesse sentido, esse movimento pode atender algumas considerações do artigo 6.8 de transferência de tecnologia? Não sei, Flávio, Bernardo, Munir, quem gostaria de começar? Eu posso se importar, porque eu acho que assim, a gente está tendo essa discussão em outras jurisdições, né? Então, assim, acho que principalmente projetos de REDD+, né? Quando você olha, assim, tem algumas questões. Acho, primeiro, a visão jurisdicional, né? Acho que esse é um caminho que a gente está vendo aí, e a gente tem projetos na África, né? E ali, principalmente, você vê esse caminho sendo seguido, né? Eventualmente, até uma discussão que a gente está tendo internamente, sim, de preparar nossos projetos para um potencial mercado regulado, e através dos mecanismos do artigo 6, mas aí talvez mais no 6.2, né? Onde eu desenvolvo um projeto num país, esse país tem um acordo com outro país que é comprador, né? Dentro da questão das NDCs, né? Mas sim, tá? Eu acho que assim, o mercado voluntário, em geral, assim, primeiro ele depende de uma demanda voluntária, né? E hoje, em situações, né, de capital caro, por inflação, por guerra na Ucrânia, guerra agora no Oriente Médio, enfim, o mercado voluntário ele está sujeito a flutuações naturais, né? O mercado regulado ele tem uma certa estabilidade, né? Então, a gente vê um caminho a seguir, sim, que esses projetos possam se adequar a mercados regulados,
mas principalmente onde? Nos mercados produtores, vamos chamar assim, ou seja, o sul global, transferindo os créditos para o norte global, né? Através de acordos via artigo 6, né? Não sei se necessariamente o 6.8, tá? Assim, acho que é uma questão a ser talvez até aprofundada, mas em termos de transferência de crédito, onde o norte, né, que historicamente, né, gerou riqueza e já poluiu, já teve seu impacto no ambiente, transfira recursos para o sul, né? E isso através de mercados regulados é uma visão, sim, que a gente entende que falta discussão, falta, né, entendimento, mas ainda, de novo, é um mercado nascente, queira ou não, né? Existe há 25 anos, mas retomou mais recentemente, né? Mas que não para a gente ver, sim, alguma coisa nesse sentido. Só complementando uma coisa aí, tá, pessoal? 6.8 a gente improvável, tá? 6.4 a gente não está muito animado, 6.2 a gente acha possível, mas para a rede a gente acha que, pelo menos no contexto brasileiro, tem muita pano para manga aí para discussão, tá? Então, para pensar em contexto de ajuste correspondente, Acordo de Paris, tá? Mercado voluntário a gente já está acontecendo, mas e no mercado regulado brasileiro a gente acha 100% provável e possível que isso vai acontecer. Agora, no mercado internacional 6.2, 6.4, com ajuste correspondente para a rede no contexto nacional, a gente acha que tem muita discussão para rolar ainda, tá? Não estamos muito otimistas, não. Perfeito. Flávio, não sei se você tem alguma percepção. Eu acho que está contemplado, o Bernardo e o Munir trouxeram o recorte, eu acho que tem essa complementação do mercado nacional, né, de uma perspectiva de aumento da demanda interna na medida que a gente tiver o mercado regulado aqui, mas em linhas gerais está contemplado. Obrigado. Perfeito. Bem, Roberto, acho que a gente chegou aqui às 11h30, 11h31. Talvez seja o caso já de fazer as palavras finais aqui. Por favor. Tá bom. Então, gente, assim, acho que foi um painel excelente. A gente queria realmente agradecer a contribuição de todos vocês. A ideia é que essas mesas, elas gerem, a gente vai fazer alguma sistematização dessa troca de conhecimentos para poder compartilhar com o público maior. Então, só para realmente encerrar, agradecer também a presença de todos e dizer para vocês que as mesas terão continuidade. A próxima mesa nós vamos falar exatamente sobre um dos temas aí que foi abordado, que é a questão da integridade dos créditos de carbono. Ela vai acontecer em 2024, a gente ainda não tem a data certa, mas deve ser no início de 94. E agora, nas nossas próximas interações com o nosso grupo, a gente vai construir essa mesa. Ou seja, indicar quem são as pessoas que vão participar, já temos alguns mapeados, as perguntas que a gente gostaria de ver respondidas, tá? Então, aí, com 2 minutinhos só de atraso, novamente agradecer, desejar um bom dia e boa continuidade de semana a todos e todas. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tá.